Marcos capítulo 14. Marcos 14, acharam aí? Amém. Vou ler os versículos 51 e 52. Marcos 14, 51. Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Pai, mais uma vez eu quero render a gratidão e o louvor do meu coração pela bênção desse dia. Obrigado, meu Deus, por tudo que eu tenho recebido do Senhor, pela sua palavra que tem sido tão preciosa desde amanhã, quando aqui chegamos. Temos, ó Deus, aprendido do seu coração. Estamos aqui neste culto da noite, mais uma vez sedentos, desejosos, famintos de ouvir mais da sua palavra. Peço nesta noite mais uma vez a ajuda dos céus. Espírito Santo, tu és livre. Venha falar com a igreja, venha ministrar a cada um dos teus filhos e filhas. Eu oro e eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Hoje eu comentei com os irmãos de manhã que eu me lembre, na minha história de quase 40 anos pregando o Evangelho, eu nunca preguei um sermão nesses 2 versículos da Bíblia. Mas a Bíblia, ela é um todo, concorda? Eu nunca preguei aqui. E esses versículos parecem um pouco isolados aqui, mas eles fazem parte de uma história que mudou o mundo. Faz parte de um acontecimento que se deu na noite mais dramática da história. Esta noite foi, queridos, a noite que mudou tudo. Uma noite em que a cidade de Jerusalém, ela estava vivendo, quem sabe, de todos os acontecimentos que se deu em Jerusalém, este foi o maior deles. Na calada da noite, Judas Iscariotes, ele negocia o seu mestre. Ele vende aquele que deu a ele amor, confiança, fez dele a pessoa da inteira confiança. Judas Iscariotes, naquele dia, tinha experimentado Jesus lavar os pés dele. Se humilhou, pegou uma bacia, banhou o pé de cada um dos seus 12 apóstolos, e Judas estava lá. Judas sai daquela mesa de ceia, tendo a oportunidade, porque Jesus havia dito que alguém ali iria traí-lo. Judas sai, ele negocia o seu mestre, ele o vende por 30 malditas moedas de prata. Aquela noite
Judas assume o compromisso de não apenas vender o seu mestre, mas ele assume o compromisso de entregá-lo, de ir à frente de uma turba violenta, composta de autoridades religiosas, políticas e militares. Uma escolta romana. Judas vai à frente. E Jerusalém, eu imagino os cavalos dos soldados, o tropel, o barulho, chama a atenção de muita gente. As pessoas provavelmente abrem as janelas da sua casa, tentando decifrar ou entender o que estava acontecendo. Um movimento fora de hora, um movimento estranho, chama a atenção de muita gente que sai como curioso para ver o que estava acontecendo. E é interessante, queridos, que dentre este movimento de gente, um jovem põe a cara na janela, eu acho, olha, se interessa pelo movimento, e ele então sai do jeito que estava, dormindo, enrolado no lençol, e ele resolve sair e acompanhar aquela procissão, aquele movimento todo, enrolado em apenas um lençol. Ao que parece, não tinha, como hoje, roupa de baixo. Os homens daquela época, acho que não usava, além daquela roupa, aquela túnica, não usava mais nada. E o moço sai não com uma túnica, não com uma roupa normal, ele sai apenas enrolado em um lençol. Ele assiste tudo. Ele presencia quando Jesus chega, ou quando quando Judas chega à frente. O outro evangelista disse que Jesus saúda Judas, e ele o chama de amigo. Judas dá um abraço e um beijo no mestre, o beijo da traição. Aquele moço está assistindo tudo. De repente ele se assusta porque um dos discípulos de Jesus, Simão Pedro, arranca da sua espada e dá uma espadada na cabeça de um dos soldados chamado Malco, e ele erra e corta apenas a orelha. A orelha cai. Jesus pega a orelha e faz o milagre de curar a orelha decepada por Simão Pedro. O jovem está assistindo tudo. Jesus se entrega. Jesus diz: vocês vêm a mim desta forma, como se eu fosse um bandido. Eu estava todos os dias lá no templo, nas sinagogas e nas ruas ensinando. Por que não me prenderam? Jesus disse: eu sei também. Porque não me prenderam? Porque não era a hora. A minha hora é esta. Os soldados lançam mão. O outro evangelista diz que quando eles se aproximam, Jesus, com um gesto de mão, ou não sei, com um movimento de Jesus, faz com que todos aqueles soldados caiam por terra. O jovem assiste toda esta cena. E agora, Jesus é preso. E o versículo que eu li diz aqui que o jovem seguia-o.
Isto é, existe algumas indagações. Quem é esse jovem sem nome? Alguns dizem que poderia ser o próprio escritor do Evangelho, Marcos, ou João Marcos, aquele que foi amigo também de Paulo. Pode ser o Marcos, não sei. Pode ser que tenha sido, tenha convertido logo mais. Está entendendo? Eu não sei quem é o jovem. Eu só sei, queridos, que diz que ele seguia Jesus. E de repente, os soldados, ou quem sabe os sacerdotes, sumos sacerdotes, olharam e disseram: este moço também deve ser um dos seus seguidores. E então, quando lançaram mão dele, eu imagino que ele fez um gesto assim: eu me entrego. Só que quando ele fez o gesto, caiu o lençol e ele ficou nu. E diz a Bíblia que ele fugiu na escuridão. Queridos, o que eu posso nessa noite aprender com este jovem? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque aquele jovem não estava lá só por estar. Não acredito que o Espírito Santo fez com que esta atitude, eu acredito que muita coisa aconteceu naquele dia. Aliás, João disse: olha, tem tanta coisa que Jesus fez e que narrou, e tantos outros acontecimentos que não foram escritos, porque se fossem escritos seriam livros e livros. Por quê? Um desconhecido sem nome entra na história da igreja, entra nos evangelhos. Quem é esse moço? Por que isso está aqui? Eu acredito, queridos, que a gente pode aqui aprender algumas lições, e eu quero compartilhar com os irmãos hoje à noite sobre o perigo, ou os perigos de uma fé superficial em Cristo, de um compromisso sem profundidade, de uma declaração à sua fé cristã, mas que não tenha uma experiência real e profunda com Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco hoje à noite, baseado na história deste jovem sem nome, mas que traz para nós hoje à noite estas lições sobre o perigo, ou os perigos de uma fé superficial. E o primeiro deles, irmãos, é que de fato este jovem aqui, ele é o símbolo daqueles que tentam ser cristãos sem compromisso. Sabia, pastor Israel, que tem uns que tentam ser cristãos sem ter compromisso? Eu diria assim que ele poderia ser aqui um discípulo improvisado. Um discípulo que, como muitos, são curiosos para saber o que significa seguir a Cristo. Ele seguia Jesus, como eu disse, porque ele foi atrás. Certamente ele conhecia a história, provavelmente ele já tivesse ouvido Jesus pregar, já tivesse estado em algumas ocasiões onde ele presenciou, porque senão ele não levantaria da sua cama por nada.
mas ele representa esse tipo de cristão assim. Esse tipo de cristão que quer ficar com Deus, mas não quer ter compromisso com Deus, entenderam? Quer Deus, mas não quer Deus. Talvez esse jovem representa aqui a geração, representa muito da nossa geração, viu, queridos? A geração do fica. Aqueles que ficam sem ter um compromisso sério no namoro, isso aí eu estou ficando. Aqueles que têm amizades superficiais, são amigos, mas amizades que começam hoje, termina amanhã. Eu diria assim, até aqueles que ficam. E eu estava vendo essa semana, irmãos, lendo gosto de ler bastante noticiário, né? Do grande número de pessoas que não conseguem ficar no emprego. A Leonice consegue ficar em 4. Que não consegue ficar em emprego? Já notou que tem gente assim? É a geração do fica, mas sem compromisso, está entendendo? Entra no emprego, está encantado. O encantamento acaba logo, já começa a reclamar que trabalha demais, ganha pouco, que o chefe não presta, que está entendendo? A geração sem criar raízes, criar vínculos. Esse jovem ensina isto. Por quê? Por quê? Nós vivemos, irmãos, de fato uma época de até famílias, lares, a época do ficar. E alguém até comentou que, sabe que a gente está parecido, nós somos a geração, não sei se você gosta, pastor, mas eu até tenho me corrigido disso. A Nilza fica às vezes brava comigo, porque somos também a geração do controle remoto. De alguém que senta na frente da televisão, ele fica, aperta, muda de canal. Começa o filme, não gostei desse, pula para o outro. Aí daquele ali, não gostei desse, pula para o outro. Ele vai, se tiver 120 canais, ele chega lá no topo e consegue, vem voltando de novo. Fica às vezes 1h30, 2 horas. O que você assistiu? Nada. Concorda? A geração do controle. Você tem alguém parecido assim? Porque eu, às vezes, queridos, sou meio viciado nisso. Raramente eu vejo televisão, mas nada, não sei se porque eu não sou viciado em televisão, nada para mim tá bom. Às vezes à noite a gente vai deitar, aí eu ligo lá para ver o Jornal da Globo, e eu digo para mim assim: Nilza, está passando seriado esses negócios aí, tá muito, vai passar jornal tarde. Mas aí vou ver, quem sabe do SBT já começou, aí parte do SBT, não, está passando outra coisa arada. Aí eu vou, tem 100 e tantos canais, eu vou lá em cima, volto cá embaixo, fico ali uns 20, 30 minutos e ligo, não assisti nada. Concorda? A geração do controle remoto na igreja. Está entendendo? Pula aqui, pula lá. Não, aqui não gostei. Tá bom. Chega aqui. Nossa, gostei. Mas de repente, como se fosse 15 minutos, já não gosta mais. O filme está encantador. 15 minutos depois já... não sei como vai ser o fim, não vai ser legal. E aí geração também assim, que não cria raízes, não aprofunda, não espera, não tem paciência. Nós vivemos nesta época parecida, que esse jovem me ensina aqui, superficial, apenas um lençol. Irmãos, de fato, aprendemos muito aqui.
Aprendemos também aqui que esse jovem é o símbolo de uma fé sem profundidade nenhuma, apenas aquela curiosidade a respeito do Evangelho. Quando eles dão mão dele, arranca-lhe o lençol e ele sai nu na escuridão, correndo na escuridão. Irmãos, vivemos na época da turma do lençol mesmo, sem cobertura, sem profundidade. Pessoas que correm o perigo de ter uma fé que é tão superficial como a fé daquele Simão, que lá no livro de Atos narra que esse Simão, ele converteu, foi batizado. E esse Simão, ele era mágico. Só que ele converteu, mas não largou a maldita da magia. E ele conseguia fazer os malabarismos. Que, irmãos, olha, é impressionante que os irmãos de Samaria disseram assim, que ele era de fato o próprio poder de Deus. Mas ele era um enganador. Isso é, Simão abraçou a fé, foi batizado, passou a acompanhar os discípulos na evangelização, mas ele nunca converteu. Essa semana eu estava ouvindo um pastor dizendo para mim: olha, eu fui pastor, eu me converti no 5º ano do meu ministério. 5º ano, pregando, dando aula, ensinando. Só depois de 5 anos foi que eu me converti. Sabia tudo da religião, sabia tudo, tinha estudado, conhecia a teologia, mas não conhecia Cristo como Salvador e Senhor. Eu não tinha nascido de novo. Queridos, este jovem me ensina aqui o grande perigo que nós corremos de ter um tipo de relação com Deus. Acabou a bateria. Eu pego aqui. Um tipo de relação com Deus baseado, irmãos, naquilo que dá certo e não naquilo que é certo. Qual a diferença? Hoje nós estamos vivendo, cada vez, queridos, eu estou, como disse para vocês, sempre aqui, a gente vai ficando mais velho, vai amadurecendo os anos, a experiência, e eu começo cada dia a ficar mais, eu diria assim, cobrando muito de mim. Eu sou uma pessoa que cobra demais de mim. Às vezes até exageradamente eu cobro de mim. Mas nós estamos vivendo numa época, irmãos, e eu cheguei numa época da minha vida, confesso para vocês que lá, uns 20 e tal anos atrás, que eu estava, não aqui em Londrina, em Curitiba, que eu me lembro, irmãos, que o Brasil foi invadido, começou lá no Centro Espírita na Bahia, lá,
quando alguns membros daquele centro espírita, numa sessão, receberam dente de ouro. E a coisa proliferou para o meio evangélico. E irmãos, há mais ou menos uns 25 anos atrás, deu uma febre de dente de ouro dentro das igrejas. Era uma febre de dente de ouro, porque as pessoas iam para o culto e na hora da oração para receber o dente de ouro, as pessoas começavam então buscar, e aí de repente uns diziam assim: eu recebi, o outro recebia, e foi uma chuva de ouro na boca do povo. E na época eu fui chamado de herege, porque eu dizia: eu não consigo raciocinar Jesus fazendo milagre artificial. Eu aceito, e eu já vi pessoas dizendo que não tinha dinheiro para ir no dentista, estava com um dente com problema, com uma infecção, com uma cárie, não tinha direito, e acreditou, e o Senhor deu um dente novo. Que ele fez a perna do paralítico ficar boa, fez o olho. Jesus nunca colocou lente de contato, nem olho de vidro em ninguém. Ele deu vista para o cego, ele curou paralíticos, ele fez milagres naturais, concorda? Tem milagre artificial na Bíblia? Jesus nunca colocou platina na perna de ninguém, nunca colocou, irmãos, nada artificial. Eu fui chamado de evangélico. Na época eu fiquei pensando: meu Deus, eu não sinto paz em acreditar nessas coisas. Se eu estou pecando, o Senhor me perdoa, mas eu não vou deixar essa coisa entrar dentro da minha igreja não, porque alguns membros da igreja começaram a ir em alguns lugares desses para buscar dente de ouro. Eu digo: olha, irmão, se vier eu vou orar para cair fora o dente de ouro, que não é possível. Aqui em Londrina eu fiquei sabendo que teve uma febre também do dente de ouro, irmão. Teve uma febre do dente de ouro, e a origem disso foi num centro espírita lá na Bahia, de uma mãe de santo lá. Começou lá. Mas irmãos, isso significa ter uma fé naquilo que dá certo, o movimento, porque isso enche a igreja, irmão. Se eu fizer na quarta-feira a campanha do dente de ouro, vai chegar muita gente. A campanha do que dá certo. E hoje nós estamos vivendo, aprendemos isto, irmãos. O moço aqui do lençol, ele fez exatamente isso, deu certo. Era noite, à noite todo gato é pardo, né? Ele pula a janela, sai do jeito que está de lençol mesmo. Eu vou seguir Jesus desse jeito. Deu certo até certo ponto. Foi ou não foi? Deu certo. E nós vivemos numa época, irmãos, onde as pessoas não estão baseadas naquilo que é certo, mas naquilo que está dando certo. Nem tudo que dá certo Deus aprova. Nem tudo que dá certo quer dizer que é certo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 23 que tudo aquilo que é lícito convém, concorda? É lícito, mas ele disse não convém não. Eu gosto sempre de dizer, irmãos, a bebida alcoólica ela é livre, não é? Não é? Cigarro é livre, álcool é livre, mas não convém ao cristão beber e nem fumar, concorda? A pornografia é liberada, nada é. Hoje, praticamente, irmão, liberou tudo. Liberou o adultério, liberou tudo, liberou tudo. A maneira de educar filhos, tudo mudou.
As leis aprovam cada vez mais, vai aprovando coisas, mas que para Deus não são lícitas. Amém, irmãos? Amém. Então nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo. Nós estamos, infelizmente, queridos, nos adaptando demais. A igreja de Deus, ela está adaptando demais, está buscando demais coisas que Deus não aprova, que não agrada o coração de Deus. Uma época em que cada um, eu já falei outras vezes e digo que cada um cria o seu próprio padrão. O seu padrão moral é o seu padrão. Não importa muito o que Deus diz. Nós estamos vivendo numa época assim. Esse moço me ensina, porque é um religioso. É alguém que sai atrás de Jesus, mas não sai adequadamente preparado para seguir a Cristo. Esse jovem me ensina aqui, queridos, o grande perigo daqueles que querem ser diferentes, mas não fazem diferença. E eu acredito que ele chamou a atenção de todo mundo. Já pensou no meu meio? Teve uma multidão de gente lá, que tinha gente, bastante gente. Ele não estava diferente dos outros? Ele era o único enrolado num lençol, só num lençol. Então ele queria ser diferente. Mas a Bíblia diz que Deus te chamou para fazer diferença. Amém. Amém, queridos? Amém. Deus o chamou para fazermos diferença. Ele foi identificado como um seguidor de Jesus. Por que eles deram mão dele? Porque ele ia atrás de Jesus. Ele se identificou como um discípulo de Jesus. Assim como os próprios discípulos de Jesus também, naquela noite, seguiam de longe. Pedro foi um daqueles também que o seu lençol, pode dizer assim, caiu também. Porque Pedro disse que amava Jesus, que ia com Jesus até o fim, que todos poderiam abandoná-lo, mas que ele morreria, mas não abriria mão do seu compromisso com Jesus. E quando a coisa apertou, o próprio Pedro também fugiu. Mas converteu-se com o olhar carinhoso, amoroso, misericordioso de Jesus. Pedro arrependeu-se e converteu. Amém, glória a Deus. Irmãos, que perigo alguém se identificar com Jesus, mas não honrar o compromisso com Cristo. É ou não é? Que perigo de alguém dizer, sai e diz agora, eu sou crente. Põe a Bíblia, que é o desodorante dos crentes, né, debaixo do braço. Coloca a Bíblia debaixo do braço. Alguns colocam até adesivo em carros. Não sei se vocês já viram algumas vezes, e eu às vezes fico preocupado, irmãos, quando alguns jogadores de futebol, quando marca o gol, fica tão, uns tira a mesma camisa, mas alguns já vão preparados, vai com uma camiseta com um versículo bíblico ou com uma palavra, sou de Jesus, Jesus é Senhor.
E quando marca o gol, arranca a camisa de cima e mostra no peito. E aí, durante o jogo, alguém dá-lhe uma chinelada, ou ele acha que o juiz roubou, e ele vai depois no próprio microfone do repórter e larga palavrão e amaldiçoa todo mundo. Irmãos, Jesus nos chamou para não apenas sermos diferentes, mas para fazermos a diferença. Ele te chamou para ser sal. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Te chamou para ser luz. Amém, meu querido? Amém. Deus não nos quer apenas dizendo eu estou seguindo a Cristo. Esse jovem, irmãos, que vergonha, que vergonha. Hoje encontramos muita gente que mudam de igreja, mas não muda de vida. Concorda? Está naquele lugar, de repente não está mais ali, porque quando tinha que assumir um compromisso, se identificar mesmo com o Evangelho da Graça, ele muda. Mas não mudou no coração. Entenderam? Eu tenho um monte de bênção aqui na igreja, sabe por quê, irmãos? Eu tenho um Altair que foi um vaso usado por Deus aqui, porque ele era bênção em Limeira. É bênção lá, é bênção aqui, concorda? Amém. Eu tenho um monte de Fátimas e Luíses e outros aqui, um grupo maravilhoso de irmãos que com certeza era bênção lá, porque para ser bênção aqui tinha que ser bênção lá, concorda? Ou então converteu só quando chegou aqui. Não é verdade? Mas eu acredito que não. Concorda? Irmãos, Deus nos chamou para fazermos a diferença. Amém. Glória a Deus. Esse é o chamado do Evangelho. Amém. Não para dizer eu sou cristão e envergonha o nome de Jesus. Que vergonha naquela madrugada, naquela noite, que vergonha. Alguém seguindo a Jesus, mas corre desnudo. Sabe, queridos, este jovem mostra para mim uma outra lição, que eu aprendo que o cristão verdadeiro, qual é a sua defesa? Não é a autoridade que há no nome do Senhor Jesus? Amém. Qual é a sua defesa? Não é a palavra de Deus vivenciada na sua vida? Este jovem me ensina aqui, queridos, que só fica com Cristo quem está revestido dele. Amém. Amém? Glória a Deus. Porque na hora que a coisa aperta, irmãos, só fica com Cristo quem tiver revestido da armadura de Deus. Amém. A primeira dificuldade, o primeiro, como diz o bom mineiro lá, o primeiro tropel do inimigo, o indivíduo corre. Quanta gente larga o Evangelho? Quanta gente abandona hoje o Evangelho? Larga, não vou dizer abandona o Evangelho, abandona a igreja, porque estava na igreja, não estava no Evangelho, estava, eu diria, mas na igreja, mas nunca estava na graça.
nunca foram justificados, regenerados, nunca nasceram da água e do Espírito, nunca experimentaram o novo nascimento. Irmãos, é como aquele moço que estava ali, mas a hora que ele precisou de levantar as mãos, não tinha proteção. Está entendendo o que eu quero dizer hoje à noite? Não sei se estão entendendo as lições que eu estou tentando dizer-lhes hoje à noite, queridos. Que quando esse jovem precisou se defender, quando ele precisou usar as suas mãos, porque embrulhado num lençol você tem que ficar segurando, tem? Tirou a mão, não tem proteção. Isso me ensina aqui, de fato, queridos, que o inimigo agarrou o lençol. Era a única coisa que ele tinha. Ele não tinha mais nada. E hoje à noite eu quero dizer para você que o que te garante 24 horas em pé é você verdadeiramente estar tão ligado em Cristo. Aleluia. Porque Ele disse que se você estiver nele, o inimigo não tem poder sobre você. Amém. Aqueles que são de Deus, o inimigo não pode tocar. Glória a Deus. Você jamais será envergonhado. Porque se você honra aquele que verdadeiramente te deu a vida e dá a vida por você, Ele não deixa você sair envergonhado. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Ele não permite que o inimigo me envergonhe. Esse é o Deus que eu creio. Aleluia. Glória a Deus. E eu aprendo aqui ainda mais uma lição com este jovem. Irmãos, aquele jovem viu coisas que eu e você não vamos ter o privilégio de ver. Como eu disse, aquele jovem esteve frente a frente com Cristo. Aquele jovem, eu fico imaginando, queridos, para mim é lógico, pela fé eu creio que aquele jovem viu Jesus saindo ao encontro daquela turba. A Bíblia diz que naquela noite, queridos, Jesus teve eu diria assim, uma batalha tão grande no mundo espiritual, que Jesus teve diante do Pai uma agonia tamanha, que ele começou a suar e o seu suor se tornou em sangue. Eu não sei como era o rosto de Jesus quando ele vem ao encontro daquela turba de gente sedenta de sangue. Se o rosto dele brilhava, se o rosto dele tinha gotas de sangue correndo, eu só sei que aquele moço viu tudo. Ele assistiu essa cena. Ele esteve diante de um espetáculo de glória. Ele viu os soldados caindo, ele ouviu Jesus falando, ele teve
uma experiência maravilhosa, mas ele não conseguiu manifestar. Quero, queridos, aqui chamar a atenção. Acabou de novo. Esqueceram de botar a bateria para carregar? Não tem problema não. Vamos igual. Pode dar o microfone. Sabe, queridos, isso, obrigado. Amém. Vai daqui mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Pois hoje está. Vamos fazer uma oferta especial para comprar bateria no microfone. Amém. Amém? Isso aqui arrancou o cabo daqui a pouco, mas não tem problema não. Irmãos, em cada um dos nossos retiros de jovens, no nosso acampamento, que eu tenho a oportunidade de falar com os nossos jovens, normalmente naquele último dia eu dou uma fala, e eu digo muito para os nossos queridos jovens, e digo para todos hoje à noite. E eu digo: olha, jovens, vocês estiveram aqui em 4 dias de glória. 4 dias de fogo. Mas ir lá, daqui a 30 dias, a glória vai estar em você? Você vai manifestar a glória? Irmãos, estar na presença de Deus e refletir a presença de Deus, a glória de Deus, há uma grande diferença, não é verdade? Nós estamos, queridos, como eu disse hoje, algumas pessoas vivem de glórias esparsas, aquela pancadinha de chuva que vem e não molha a terra. Eu quero dizer para vocês hoje à noite, queridos, que o Evangelho é diferente. Nós não podemos ter momentos como aquele moço teve, de estar lá no monte, no Getsemane, e começar a ir atrás de Jesus. Eu não sei em que altura da caminhada, talvez já entrando dentro dos muros de Jerusalém, não sei quantos metros, que distância ele andou atrás. Eu só sei que Deus nessa noite, queridos, quer que eu não apenas experimente a glória como experiência passageira na minha vida. O desejo de Deus é que daqui a você que é jovem, daqui a 50 anos você vai dizer: um velho pastor de quase 70 anos pregou, eu estava lá, e naquele dia eu decidi que eu não ia deixar a glória de Deus fugir de mim. Amém. Aquele dia eu resolvi a não envergonhar o nome de Cristo, a não me desnudar da couraça do Evangelho, da couraça da justiça. Eu tomei a decisão de deixar a glória de Deus continuar refletindo na minha vida. Queridos, hoje, infelizmente, muita gente quer ver a glória, mas não quer experimentar o Senhor da glória.
Eu pedi para o pastor ler no início do culto hoje à noite um texto que está aqui no livro de Isaías. Se você não estava aqui no início, pode ir lá no capítulo 61 de Isaías. E nessa noite, queridos, Deus quer que você vista. É interessante, Jesus contou uma história. Certa ocasião das bodas, ele disse: certo homem fez uma festa. Esse homem é Deus, representado ali, Deus fez uma festa. E ele mandou chamar muita gente para a festa. E naquela festa havia uns requisitos. E um deles era, quando a pessoa chegava, ele tirava a sua roupa, e tinha um guarda-roupa lá, e a pessoa então pegava e dava-lhe uma muda de roupa, que era a roupa para aquela festa. Ele deixava a roupa velha e vestia aquela roupa e entrava para o salão da festa. E a Bíblia diz que o salão ficou cheio, a sala ficou lotada, e lá pelas tarde entra o dono da festa. E quando o dono da festa entra, ele bate o olho e vê a sala toda cheia. E de repente ele vê alguém que lhe chama a atenção, e ele diz, chega perto da pessoa e diz: amigo, como você conseguiu entrar aqui sem vestir a veste nupcial? A veste adequada, a fé, como você entrou? E diz o texto que ele ficou mudo. E então a ordem foi: tirai-o daqui, amarrai-o e lançai-o nas trevas. Irmãos, é interessante, estava vestido, mas não estava vestido adequadamente. Tem muita gente que vai tentar entrar no céu com a sua própria veste. Não tenta não, irmão. Vista as vestes. Vamos ler aqui, versículo 3, olha lá. Falando de Jesus, né? Que Jesus veio fazer: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Veste de louvor. Lá no versículo número 10 diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu com veste de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noivo que se enfeita com suas joias. Que coisa linda! Ele me vestiu com veste da salvação e com o seu manto de justiça. Amém. Essa é a veste que o cristão tem que estar vestido. Veste de louvor. Não apenas caminhar pela vida, mas ser um adorador 24 horas. Não apenas ter experiências passageiras, mas ter um espírito de louvor e adoração a Deus. Vestir, queridos, a veste da salvação, o manto da justiça. Pastor Mário está dando uma preciosíssima aula no livro de Romanos, e hoje de manhã estava mais uma vez falando sobre esse mistério, irmãos, chamado justificação, ser justo,
vestir essa veste de justiça, ser justo em Cristo. Essa é a veste que Deus quer que eu e você vistamos. Amém. Amém? Amém. Veste. Apocalipse capítulo 7, versículo 19, naquela gloriosa visão do Apocalipse, que João perguntou: quem são aqueles lá, aquela multidão, quem são? E a resposta foi: aqueles são aqueles que têm as vestiduras lavadas e branquejadas pelo sangue do Cordeiro. Vestiduras brancas, vestiduras de justiça. Irmãos, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Está na Bíblia. Glória a Deus. Para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Apocalipse capítulo 16, verso 15. João, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 28, ele diz: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua volta. Aquele jovem fugiu envergonhado. Que Deus nos ajude hoje à noite, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Eu gostaria que, antes da criançada fazer para nós, vai ter uma apresentaçãozinha para nós aí, irmã? Quer fazer tudo de novo, porque os de amanhã não voltaram, né? Mas amém. As crianças vão fazer uma homenagem aos pais, mas eu gostaria que, neste momento, nós fechássemos aí os nossos olhos. Eu quero, nessa noite, orar pela minha vida e pela sua vida. Amém. Dizer nessa noite, queridos, que Deus, Ele está aqui. Aleluia. O Espírito Santo está aqui. E o mesmo Senhor Jesus disse: eu vou estar com vocês todos os dias. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quem sou eu para dizer como foi o futuro da vida daquele jovem? Eu só tirei aqui estas lições. Como eu disse, ele pode ter convertido e ter sido até o Marcos que escreveu o livro, o João Marcos, missionário junto com Paulo. Eu não sei quem era. Eu só sei de uma coisa: essa palavra é para mim e para você. Amém. Eu creio que aquele moço converteu. E eu creio hoje à noite que, quem sabe, se ele era João Marcos, ele era filho de Maria. E eu quero dizer para você que Maria, dona daquele cenáculo, era uma fiel seguidora de Jesus. Agora, tem muitas Marias que amam a Deus e tem filhos que não estão compromissados com o Evangelho. Nessa noite, Deus te ama, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Deus ama muito você. Ele ama a sua casa, Ele ama a sua família. E Ele deseja muito o seu coração. Amém. Pai Santo, Deus eterno, neste momento eu oro pela igreja aqui representada. Oro pedindo que o Espírito Santo, neste momento, possa, ó Deus, despertar em cada um de nós aqui um compromisso, um desejo, um renovo de amor. Não queremos, ó Deus, nesta noite
ser apenas um seguidor de momentos. Nós queremos, ó Deus, não apenas ter algumas experiências, nós queremos ter um compromisso diário com Cristo até a morte. Nós queremos andar com o Senhor todos os dias. Queremos viver no Senhor e para o Senhor. Venha abençoar sua igreja, seus filhos e filhas. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém.